São dois filhos de Catarina, Heber, que vai falar agora, e Paulinha, que está aqui na mesa, filha de Catarina e de Ailton Carvalho. Heber. Bom dia a todos. Eu não sei muitas regras formais da Câmara, não, então vou falar do meu jeito aqui. Quero agradecer, claro, sem dúvida, ao Everaldo, que o idealizador desse encontro, desse evento, a Ladilce também por todo o apoio, pelas belas palavras, e que esse ato ele se torne, mesmo quando o processo for concluído e o caso julgado, que ele se torne referência para que isso não... Acho que até eu falei há um tempo, uns 3 anos atrás, que o desejo é que isso não ocorra mais, mas infelizmente acontece, e a cada dia acontece, todos os dias, aí nos nossos noticiários. Eu me lembro que eu cresci ouvindo Paulo contar as histórias dessas listas aí que Everaldo citou, e eu jamais poderia imaginar que isso chegaria à nossa casa. Nunca imaginei que algo desse tipo pudesse acontecer com a gente. Até porque, imagine, parece caso de faroeste, de cowboy, de coisa de filme, que durante o dia, 2 pessoas que estão trabalhando, fazendo as suas obrigações, sejam tirados dos seus direitos de liberdade. Eu até escrevi um pouco sobre isso ontem, por conta de interesse financeiro, empresarial, de negócio, não sei, enfim. É surreal, até hoje eu me questiono, eu tento entender porque isso, por meros motivos de, talvez seja inocência de minha parte, porque são milhões e milhões e milhões de reais que eram ainda são, né? Não sei, provavelmente ainda são, quem sou eu para comentar sobre isso, e o trabalho foi feito, e como está hoje? Não sei como está hoje, será que valeu a pena o esforço? Eu me questiono. O que eu tenho de lembrança, assim, vocês falaram muito do lado social, político. Isso para mim não me interessa. Para mim o que me interessa são as 2 pessoas que eu perdi em casa. Isso é que me dói. O colombiano que é dito aí na imprensa por vocês, eu conheci, mas eu conhecia outro. Eu conhecia o divertido, o engraçado, o resenheiro, como a gente brinca, e é esse que eu lembro. O cara que conversava comigo, os problemas dele, e ajudava muito a mim, a minha irmã, e minha mãe, claro, sem sombra de dúvida. É desse que eu sinto falta, porque o restante pode até ser egoísmo de minha parte. Sinceramente, para mim, eu não estou muito afim de pensar nisso, até porque a luta continua com tantos outros que estão aqui. Agradeço a todos que estão aqui, muitos dos rostos eu me lembro em reuniões lá em casa, em conversas, enfim, agradeço muito a esses que realmente são amigos e companheiros de Paulo de décadas. Então, preciso mencionar a importância dessas pessoas aqui. E outro ponto que eu sempre me questiono, foi falado muito a justiça, o judiciário. Eu não entendo nada, eu sou um simples profissional de comunicação. Mas quem é essa justiça? Quem é a figura? Com quem se deve falar? Com quem se deve entrar em contato para que isso aconteça? Porque, como foi bem citado, todos os grandes empresários aí estão
estão sendo presos, questionados por contas de corrupção. E aqui parece que a gente ainda está em 1850. Parece que ainda há uma província em que casos como esse ainda aconteçam e ainda sejam... e que não sejam concluídos. Então, como falar diretamente? Tem alguém da justiça aqui? Espero que esse discurso, a transmissão, os autos, enfim, cheguem nessas pessoas e que elas se sensibilizem ou não. De repente, não sei quais são os interesses, já que 2 foram impedidos, aí, como bem citou Everaldo. Então, minha linha de... eu não pensei em nada disso na hora para falar aqui. É o que eu tenho para dizer que a família... isso não é... a gente não lembra disso só dia 29 ou dia 30, mas todos os dias. Então, isso é bem difícil. E queria agradecer a todos e que a luta continue aí. Muito obrigado, companheiro Éder. Seu depoimento aqui foi de grande importância para trazer, chamar a atenção, colocar aqui à luz do dia também esse lado, né, dessa tragédia que nós todos vivemos. E os familiares sentem muito mais de perto, né, essa tragédia, porque às vezes o calor da luta, dia a dia de cada entidade, de cada movimento, vai fazendo a gente, às vezes, esquecer, momentaneamente, mas esquecer. E em determinados momentos a gente lembra, como é o caso de hoje aqui, todos nós estamos focados na imagem de Paulo Colombiano e Catarina Galindo. Mas os familiares vivem essa tragédia diariamente. E a justiça não vai suprir a falta dos entes queridos, mas vai pelo menos dar uma sensação de alívio, de que não ficará impune. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa sessão, assim como a manifestação de ontem na praça, repercute muito. Aliás, essa semana esse assunto ganhou as páginas dos jornais, da imprensa, e isso vai formando na opinião pública um movimento forte, né? E a única coisa que nós contamos é isso, para demover a justiça dessa morosidade. Infelizmente, é isso que Éder falou. Quem é a justiça? Como chegar a esses caras? Como tocar no coração deles? É difícil. Então nós temos... a nossa força é isso aqui. É a gente manifestar a nossa indignação, manifestar aqui, portanto, o nosso desejo de justiça. Então é importante esse depoimento de Hebe aqui. Nós queremos chamar para fazer parte da mesa aqui também a outra pessoa muito ilustre aqui entre nós, que é a secretária estadual de reparação da mulher, das políticas de gêneros, da SPM, a nossa vereadora Olívia Santana. Olívia está convalescendo aí de pequenos probleminhas de saúde, mas se deslocou até aqui para participar conosco dessa sessão especial. Muito obrigado. Estão presentes aqui, registrar aqui algumas entidades, pessoas. José Ribeiro, presidente do Sintracom, companheira Neuza Fraga, que aqui representa o deputado Zó, deputado estadual do PCdoB, professora Clarice, que representa aqui, junto com outros professores, a PLB do sindicato, nosso companheiro Fonseca, presidente do sindicato dos trabalhadores em consórcios, nosso amigo Cosme, que é diretor do departamento de aposentado aqui dos rodoviários, Emanuel Souza, presidente da Federação dos Bancários, Wesley Moreira, que é coordenador de microcrédito da CETRE, nosso companheiro Jorge Wilton, que é chefe de gabinete da CETRE, Secretaria do Trabalho, o secretário estadual do Trabalho, Álvaro Gomes, está em viagem a trabalho, não pôde comparecer, mas o companheiro Jorge Wilton está aqui, o representando. Fátima Almeida, que é da UBM Bahia. Depois a gente continua aqui fazendo os registros.
E Graça Filizola, representando aqui a deputada federal Alice Portugal. Vamos pedir para fazer uso da palavra o nosso companheiro, presidente dos sindicatos rodoviários, Hélio Ferreira. Bom dia a todos. Vou pegar aqui um pouco do relato de Everaldo, né? Do momento que foi colombiano, pegar um pouco para a nossa categoria, lembrar que colombiano foi um grande companheiro que lutou junto na transição da ditadura militar, junto com outros companheiros que estão aqui, para que a retomada do sindicato, né, para que naquele momento difícil, de grandes embates, né, de grandes perseguições. Então, em 89, o colombiano já fez parte da direção do sindicato, né, e com a sua entrada na direção dos sindicatos rodoviários no estado da Bahia, se veio grandes conquistas para a categoria. A categoria naquele momento não tinha farda, não tinha fardamento, não tinha hora extra, trabalhava 14, 16 horas por dia e não recebia hora extras. Quando tinha alguma hora extra, depois era 50%, e veio a grande vitória das horas extras 100%. Então, assim, veio o TIC alimentação. Então, veio uma grande gama de conquistas, com a sua bravura, com a sua luta, com a sua organização. E também foi um grande professor para grandes companheiros que estão aqui hoje na direção do sindicato. Então, para nós, sabemos que assim, a perca é infinita, a dor da família é infinita a cada dia. Para nós também, amigos rodoviários, também é uma dor infinita que a gente carrega também pela grande perca do companheiro, do militante, que se estivesse hoje na categoria, com certeza estava contribuindo muito mais ainda, com mais vitórias, para que ele amava muito essa categoria, que toda a sua vida foi dedicada aos rodoviários, para que tivesse novas conquistas. E isso não tenho dúvida, que seria, a gente estava aí realmente no embate, na linha de frente, mas o colombiano deixou um legado, né, que foi a sua sabedoria, que foi repassada, né, que foi o nosso professor e que deixou essa militância que cabe a nós agora, né, continuar nessa luta para que a justiça seja feita com sua morte violenta, de uma forma violenta, inaceitável, porque naquela época da transição do regime militar para a social-democracia, sabemos que muitos companheiros foram abatidos. Mas depois que, em plena democracia, nós vimos ver um companheiro, um grande companheiro, que lutou pela democracia, ser abatida pelos interesses econômicos, né? Nós não podemos permitir, não devemos que esse crime continue impune, porque, como eu falei ontem, isso é uma forma de calar a voz de novos combatentes, de novos companheiros, que queiram se manifestar contra a exploração, né, dos trabalhadores, de uma forma geral. Então, companheiros, eu não sou de falar muito, mas aqui eu quero agradecer toda a diretoria, mas está também aqui companheiros da base, né, dos rodoviários, e colocar à disposição o Sindicato dos Rodoviários, enquanto estivermos na direção, vai estar à disposição para qualquer chamado da CTB, do Partido Comunista do Brasil, para fazer qualquer ato que seja para que justiça seja feita. Enquanto a justiça e estamos também nessa luta, porque enquanto a justiça
não for feita, nós também não estamos em paz. Nós não podemos permitir que a polícia já fez o papel dele, a Polícia Civil já fez o papel de investigação, junto com a Polícia Militar, o papel de prisão. Falta agora o Poder Judiciário fazer o papel da justiça baiana e mostrar para o Brasil que na Bahia tem justiça. E não permitir a velha forma de coronelismo, de matar e de ficar por isso mesmo. Então, acho que o companheiro Everaldo, os companheiros vereadores, Aladice, o companheiro Valdir Pires, acho que deve fazer essa moção, como o Everaldo propôs, mas acho que fazer um documento também para apresentar ao Ministério Público, pedindo que se crie logo essa Câmara, né, que eleja logo esses juízes, que realmente esse processo venha para julgamento. Acho que eu estou falando aqui legalmente, né, mas eu acho que é isso, essa proposta que eu faço, e que a gente possa ampliar também essas discussões, quem sabe, se é possível, se criar também uma sessão no Estado, através dos nossos deputados, né, fazer todas as fórmulas que for possível para que a gente faça valer justiça no caso de Colombiana e Catarina Galeno. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Dando continuidade aqui, nós queremos também pedir a nossa companheira Paulinha, o nome dela é Ana Paula, mas a gente conhece desde criança como Paulinha, que é filha de Catarina e de Ailton Carvalho, para que ela possa também dar ali o seu depoimento e também dizer ao nosso companheiro, só um minuto aqui, porque as pessoas passam, dizer a Matheus, se quiser fazer uso da palavra, também está franqueada, viu, Matheus? Paulinha, com você a palavra para o seu depoimento. E muito obrigado pela sua presença. Eu que peço obrigado, Everaldo, por isso. Acho que você descreveu bastante minha mãe, Paulo. Ela disse também, falou palavras maravilhosas. É muito bom ouvir quando uma mulher, né, está aqui falando bravamente sobre duas pessoas que lutou tanto, né, por essa corrupção, vamos dizer assim. Eu vou ser breve, porque onde eu já falei e eu também preciso trabalhar. Mas faço valer todas essas palavras de meu irmão e da bancada. E ontem eu contei um momento de Paulo na minha vida, quantas vezes eu já vi ele acordando de madrugada para ir fazer greve, né? E eu falava, bicho, você vai para onde? Ele, vou fazer greve, minha filha, vamos à luta, vamos lutar. E hoje o rapaz cantando aqui uma música, se eu não me engano, que é de Flávio Venturini, me emocionou muito, porque minha mãe ama Flávio Venturini, Milton Nascimento, mineira, né? Só que ela não sabia cantar nenhuma música e ela sempre assoviava no corredor, e essa era uma música que ela mais cantava. Então, o que fica são esses momentos. O que fica é o que eles deram para mim e para meu irmão, né? O carinho, o amor, a dedicação, nunca deixou faltar nada para a gente, né? E essa questão de lutar, de força, de coragem, era da porta para fora. Dentro, os dois eram um doce, né? Eu posso dizer assim. E ontem uma repórter me perguntou, saudades? Eu olhei assim com aquela cara, mas eu disse, infinita. Então, eu acho que a CTB, o sindicato, né, uma das maiores categorias, né, a gente tem que continuar nessa luta, tem que continuar falando todos os dias, que é o que a gente sente todos os dias, a falta deles, né? O poema que Everaldo falou é de um grande amigo da gente, chamado Yang Mendes, que era da onde a gente morava, e esse poema é bem interessante. Fala da coragem dos dois, mas ela com o seu trabalho de formiguinha e ele um cavaleiro nato. Então, é isso que fica,
é isso que fica para cada um de nós. E quero que essa história vá para sempre na luta sindical, no movimento, no partido, né? Quero que todo mundo saiba o que aconteceu. Não tenho vergonha de contar, não tenho medo de falar, porque eu acho que isso tem que ir para todo mundo e tocar o coração de cada um. Obrigada. Muito obrigado, Paulinha. Vamos dar continuidade aqui, chamando para compor, aliás, usar da tribuna, o vice-presidente do Sindicato dos Bancários, companheiro Euclides Fagundes, que também conviveu muito de perto com o Colombiano, inclusive da vez que o Colombiano foi candidato também a vereador, deputado. Bom dia a todos e todas. Quero saudar, em nome da mesa aqui, o companheiro Everaldo Augusto, autor dessa sessão especial para discutir essa questão tão importante para todos os trabalhadores. Eu convivi muito bem com todos. O Weber, aqui eu era colega de Galindo, Antônio de Pádua, Galindo, na universidade, e participamos do primeiro aniversário do filho mais velho de Catarina, que está aqui, que fez o uso da palavra. Então, a convivência com a família já é de muitos anos. O Paulo Colombiano, o Everaldo, descreveu aqui muito bem, desde a época do Braulino. A gente na oposição, a gente sempre estava junto nessa luta, nas campanhas salariais, nas campanhas eleitorais do sindicato, dos rodoviários, nas campanhas eleitorais do sindicato dos bancários, na campanha para derrubar a ditadura militar, na campanha também fui um dos coordenadores do Colombiano, na campanha para vereador. Então, eu convivi muito bem com o companheiro Colombiano e sei muito bem das características, da combatividade desse guerreiro que deu bastante contribuição para o movimento sindical baiano e brasileiro. E eu também me junto aos sentimentos da família, porque eu sei o que é uma dor quando a gente perde um ente querido. Eu perdi uma filha de 29 anos, há 4 anos aqui atrás, sei muito bem o que é isso. Então, o sentimento, principalmente numa situação dessa, numa covardia, num assassinato covarde, né, medonho, com certeza o sentimento é muito mais forte. Portanto, o que nós queremos é que tenha justiça nesse país e coloque esses assassinos na cadeia, tanto os mandantes como os executores, e que, com certeza, essa luta vai continuar, porque não é possível que trabalhadores, em pleno século XXI, continuam morrendo na luta por melhores salários, melhores condições de vida para todo o nosso povo. Portanto, um abraço para todos e vamos à luta. Muito obrigado, companheiro Euclides Fagundes. Queremos também fazer o registro aqui de uma pessoa importante aqui entre nós, uma mulher lutadora, sindicalista, Inalba Fontinelli, que aqui representa o Sindi Saúde. Vamos dar continuidade aqui à nossa sessão especial de homenagem a Paulo Colombiano e Catarina Galindo, exigindo o fim da impunidade, celeridade no processo e resgatar a memória de lutadores e de figuras humanas que foram Paulo Colombiano e Catarina Galindo.
nós convidamos aqui diversos vereadores para fazer presente aqui hoje. A agenda de vereador normalmente é muito cheia, porque às vezes o deputado estadual, federal, tem que cobrir. Falou, Éder, muito obrigado pela presença. O companheiro Éder e o companheiro Paulinho tem que sair em função do trabalho. Uma salva de palmas aí para os dois companheiros. Então, temos a solidariedade aqui do conjunto dos vereadores da casa, mas nós sabemos o quanto é difícil você escolher uma prioridade. Mas tem determinadas pessoas que, quando aparece, brilha, acende uma luz, porque elas estão acima, né, do que nós consideramos, né, o padrão, principalmente se tratando da política. E a presença aqui do vereador Valdir Pires entre nós, isso realça e coloca essa sessão no outro patamar, porque é uma dessas pessoas, né, que fazem a política resgatando o sentido do que é a política, que é a arte de transformar para melhor a vida das pessoas, a arte de dar dignidade às pessoas, de resgatar os valores humanos, os mais caros, né, que o homem representa. E fez isso ocupando diversos cargos na República e deixou a sua marca como Procurador-Geral da República. Se eu esquecer algum cargo, só me fala, né? Justamente, Procurador-Geral da República, foi o último a sair do Palácio do Planalto, na época do golpe de 64, o senhor Darcy Ribeiro, que todos nós conhecemos, foi para o exílio, lutou contra a ditadura, lutou pela redemocratização do país, foi governador da Bahia, numa grande vitória, estupenda vitória, naquele momento, um sinal de libertação do nosso povo. Foi ministro, algumas vezes, ministro da República, e em tudo isso, foi deputado federal também, na década de 50, em Brasília. Foi um dos primeiros a chegar em Brasília, inclusive. E em tudo isso, não se afastou 1 milímetro da sua conduta ética, e não se afastou 1 milímetro da defesa dos interesses do nosso povo. O doutor Valdir não conviveu de perto com Paulo Colombiano e Catarina como nós convivemos. Mas, ao saber que a sessão tinha esse caráter de resgate da memória de 2 lutadores e tinha o caráter de exigir o fim da impunidade e a assunção da justiça, não pensou 2 vezes estar aqui entre nós. Então nós queremos agradecer a sua presença, vereador Valdir Pires. Aqui a gente não chama ele de vereador, chama de professor, às vezes de governador, mas está aqui como vereador, trazendo aqui sua palavra também de conforto para os familiares e também expressando sua solidariedade. Queremos pedir ao doutor Valdir, então, para fazer uso da palavra aqui entre nós. Minhas amigas, meus amigos, um abraço a esse presidente muito generoso, Everaldo, e a Laudilce. Mas eu quero dizer a vocês que esta é uma sessão importante, extraordinariamente importante na luta pela democracia. A democracia não é fácil. A democracia é uma luta que a humanidade começou a partir do século XVIII.
Antes disso, ela surgiu no começo da visão mais larga e mais séria, ainda antes dos séculos contemporâneos, lá na antiguidade. Depois de longo tempo ficou a democracia sem ser vista, sem ser praticada. E ela chega, afinal, no século XVIII, para começar a grande batalha de sua sustentação. Porque só a democracia pode dirigir o governo do povo, com o voto do povo. O voto do povo que tem que ser valorizado, tem que ser independente, tem que ser representativo da vontade geral da população. Quando isso se dá, a democracia é forte. E ela começa a traduzir um esforço permanente, constante, de construção dos seus princípios básicos. A liberdade, a igualdade, a seriedade, os princípios libertários. Essa é uma reunião importante, quando nós nos encontramos aqui para homenagear a vida de Paulo Colombiano e de Catarina. Assistir uma sessão como esta, em que o Sindicato dos Trabalhadores se reúne para fazer a homenagem a um grande trabalhador, a uma grande liderança de trabalhadores, que afinal, tantos anos depois de ter sido vítima da brutalidade e, portanto, assassinado, ainda hoje não obtém a justiça do Estado. Essa reunião é uma convocação que nós fazemos para que o Poder Judiciário cumpra o seu dever. Na democracia, o dever deve ser cumprido por todos os partidos e por todas as instituições. A instituição republicana, ela tem judiciário, ela tem o executivo, ela tem o legislativo. O judiciário tem que cumprir seu dever. Vocês, nesta reunião, fazem essa advertência. É preciso que o judiciário cumpra seu dever. São 5 anos, é inacreditável. E nós temos a posição de Paulo e de Catarina, ainda não devidamente justiçadas. Não é tolerável. Nenhum poder cumpre seu dever se não o cumprir permanentemente, para todos. Essa é uma convocação que nós fazemos em nome da República. E por isso mesmo, em nome da República Democrática. Ela não é fruto da conquista de aventureiros, nem de malandros.
A democracia resulta de uma deliberação do povo. Por isso é que o voto é tão importante. E o voto não pode ser maculado. O voto é livre. E todos os cidadãos devem cumpri-lo. Não se pode comprar voto. Não se deve jamais vender voto. O voto é a expressão da vontade deliberada, única, de cada cidadã, de cada cidadão. Assim é que se constrói a democracia. Portanto, uma reunião como essa é uma reunião muito digna. É uma reunião que fortalece a vontade da nação e a vontade do seu povo de construir a sua própria democracia. Por isso é que a luta da democracia nunca acaba nunca. Ela tem que ser continuada permanentemente. Ele é um dever de cada um de nós. Não se pode tolerar a compra de voto. Não se pode passar a mão pela cabeça de quem compra e de quem vende o voto. Só há democracia se o voto for legítimo. E o que se faz nesta reunião hoje é uma afirmação disto. Anos e anos depois de um grande brasileiro, de uma grande brasileira, que cumpriam o seu dever no trabalho do seu sindicato, morreram assassinados. É inacreditável que até o momento não se tenha feito o julgamento dos responsáveis. A nação não pode tolerar isto. O Estado não pode tolerar isto. E vocês estão aqui convocando a nação e o Estado para cumprirem o seu dever. O Poder Judiciário é hoje o responsável. Ele tem que cumprir o seu dever. E é por isso que é importantíssima uma reunião como esta. Eu quero dizer a vocês que eu me sinto muito feliz de ter sido convidado por Everaldo e Aladilce para estar aqui junto com vocês, nesta reunião. A luta da democracia é esta. Ela não cessa nunca. Ela não pode ficar para trás. Ela não depende dos períodos e das fases de eleição. Ela é permanentemente um dever de nós todos, de assegurarmos os princípios que a democracia determina e autoriza. Por isso é que eu quero lhes dar a todos vocês do sindicato e a todos vocês pertencentes à grande luta dos trabalhadores, meus parabéns. Meus parabéns por essa homenagem. Essa homenagem é uma homenagem muito importante. Um grande abraço. Um grande abraço. E que ela seja também um sinal de convocação de todas as áreas dos trabalhadores. Sempre que ocorrer um período ou um episódio como este, sempre que ocorrer, deve ser lembrado, deve ser dito à população, deve significar uma convocação para todos nós, cidadãs e cidadãos do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso amigo vereador Valdir Pires, aqui pelo seu depoimento, e com certeza contaremos com a sua participação nas lutas em favor da democracia, da liberdade e da justiça. Temos presente aqui também o vereador Gilmar Santiago, vereador do PT, vereador experiente, foi líder da oposição nessa casa, com origem também no movimento sindical
e conviveu também com Paulo Colombiano nessa luta pela retomada dos sindicatos, pela renovação do movimento sindical da Bahia. Nós queremos convidar o Gilmar para compor a mesa aqui conosco. Vereador Gilmar Santiago, compõe a mesa aqui conosco e nessa sessão. Estão presentes aqui nosso companheiro Valfredo Santiago, que é vice-presidente do Sindicato dos Comerciários da Bahia, e o nosso amigo Everaldo Vieira, vice-coordenador da UNegro, União de Negros pela Igualdade. Vamos solicitar, fazer uso da palavra, o nosso companheiro Aurino Pedreira, presidente da CTB Bahia. Eu gostaria de saudar o presidente dessa sessão, companheiro camarada Everaldo Augusto, e o companheiro Galindo, na qual saúdo toda a mesa e todos os presentes. Na realidade, eu estava ali, Everaldo, aqui na mesa, na realidade, parando, pensando um pouco, né, numa sessão como essa, qual a intervenção que nós faríamos aqui? Porque a gente conviveu com o Paulo, principalmente o Paulo, a Catarina e o Paulo, mas principalmente o Paulo, como amigo, como sindicalista, como militante partidário. Hoje eu estou aqui falando em nome de uma central sindical, me uso a falar em nome do Conjunto dos Trabalhadores, não só a CTB, mas também as outras centrais sindicais também, na qual o Paulo contribuiu nesse processo. Mas vem algumas viagens nesse processo, algumas me incomodam bastante. Tá? Eu, como secretário sindical do PCdoB, a gente teve, naquele período, o cuidado de dialogar com o Paulo a retomada dele na direção do Sindicato dos Rodoviários. A gente, como secretário sindical, em pleno dia 29, há 5 anos atrás, fomos delegados dentro daquele processo nebuloso, complicado, onde nós ficamos cientes do assassinato, estava com febre em casa na hora. Fui convidado pelo partido a conversar com os companheiros rodoviários para que a gente tivesse o equilíbrio necessário de que as nossas atitudes, a partir dali, não fossem atitudes intempestivas em relação a tudo que estava acontecendo. Como secretário sindical, a gente teve a necessidade de dialogar com os companheiros do núcleo da CTB, dos rodoviários, para discutir também, né, como é que nós ficaríamos sem o Paulo na direção dos rodoviários. Então, são viagens que a gente vai resgatando entre nós e nos incomodam do ponto de vista do sentimento de ausência, né, que a gente percebe maior depois que a gente perde. Isso é lamentável na nossa vida, na nossa existência, a necessidade de nós buscarmos, valorizarmos dia após dia, né, cada um de vocês, cada dirigente, cada militante, no papel e desempenho. E eu acho importante essa sessão poder fazer esse chamamento para a punição, de fato, dos 5 criminosos, dos 5 assassinos da Catarina e do Paulo. Mas eu gostaria aqui de talvez não transformar isso, tá? Mas eu acho que essa sessão ela precisa ter um caráter muito forte, que é a homenagem real à vida de ambos. O papel que a Catarina e o Paulo contribuíram para a nossa história. O papel que aqui foi dito, o Everaldo cita, da retomada da mão do Braulino ainda, da direção do Sindicato dos Rodoviários, mas eu vou mais longe. Paulo foi um soldado muito forte da retomada de diversos sindicatos da mão da intervenção da ditadura e do nosso Estado. Paulo, que muitos achavam um cara muito bravo, mas era de uma disciplina absurda. Eu convivi com ele no movimento sindical, mas era um dirigente partidário também. E o Paulo era de uma disciplina absurda. Talvez muitos não tenham consciência,
do quanto nós conversamos, não só eu, mas vários outros camaradas, o próprio Everaldo. Mas Paulo, ele se curvava em cima de uma decisão tomada, em cima de um debate, de uma discussão, e a partir dali ele disciplinamente buscava cumprir a tarefa, ele precisava cumprir. Então, e para não dizer, Paulo era torcedor do Vitória como eu sou, né? Ninguém falou isso aí, nem lembrar, mas eu acho que, eu estava vendo essa foto da Catarina e do Paulo aqui, os dois sorrindo, eu acho que eles precisam ser lembrados com essa alegria. Eu acho que a Catarina e o Paulo, eles precisam ser, e são, de fato, e vocês sabem disso, um grande motivador das nossas lutas. O movimento sindical não tem vivido, não está passando por um momento fácil. Nós que somos sindicalistas sabemos disso. Mas em cima de figuras como ambos, como os dois, como um colombiano, são figuras que, de fato, eu diria, oxigena a necessidade de lutar. E nos dá a responsabilidade necessária de continuar cumprindo um papel dos ideais que ambos tinham. Eu acredito, Hélio, que os rodoviários, o automovimento tem suas fases, mas eu acho que seguramente tem uma fase pós-Paulo. Ele contribuiu com todos, com a categoria, com os dirigentes, e representou essa trajetória dele, né, no movimento sindical, e não dizer, né, pelo lamentável fato ocorrido. Eu acho que nós olhamos melhor para nós mesmos, eu acho que nós olhamos melhor para os nossos umbigos, eu acho que nós retomamos, e aí não só, me permita dizer, eu acho que todo o movimento sindical, ele passa a olhar, e precisa olhar cada vez mais, de uma outra forma, a nossa atuação, a partir do exemplo e do espelho, e da fidelidade que Paulo tinha, ele acreditava. E não só ele acreditava, na correção que ele tinha com seus pares. Então, essa sessão de hoje, ela precisa ser marcada dentro desse processo de oxigenação cada vez mais da nossa luta, desse compromisso cada vez mais com os trabalhadores e trabalhadoras aqui do nosso estado, do nosso país, com a nossa luta classista que nós defendemos. Mas, acima de tudo, registrar a marca de um homem e de uma mulher que deixaram o seu legado. E esse legado nós precisamos cada vez mais envaidecer, nos orgulharmos, lembrarmos e dizermos, sem nenhum tipo de timidez, e nós tivemos a felicidade de conviver com ambos, nós tivemos essa sorte, todos nós estamos aqui presentes, e nós não vamos deixar a luta, e ambos defenderam, efetivamente, ela se arrefecer. E nós temos um compromisso. Eu, em particular, a CTB e o Sindicato dos Rodoviários, de não dar trégua, em momento algum, para que, de fato, os criminosos sejam punidos, para que os criminosos estejam na cadeia, e nós estejamos participando mais na frente de outros eventos, resgatando cada vez mais a vida alegre, combativa e feliz do casal Catarina Galindo e Paulo Colombiano. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, companheiro Aurino. Presente aqui também o companheiro Edivaldo, representando o Sindibeb.
Estou pedindo aqui o nosso amigo Galindo para abrir aqui uma mensagem importante, foi enviada aqui para essa sessão, do deputado federal, sempre deputado federal, Haroldo Lima, que também conviveu com colombiano, era amigo de colombiano. Caro Everaldo, a audiência pública a que terei que comparecer no Senado, ele está numa audiência pública agora no Senado Federal, impede-me de estar presente na sessão que a Câmara Municipal realiza para pressionar a Justiça para que haja punição dos mandantes dos assassinatos de Catarina Galindo e Paulo Colombiano. Essa sessão, por um lado, homenageia as figuras de Catarina e Colombiano, pelos que foram como pessoas íntegras, sindicalistas sérios, militantes comunistas dedicados à causa do socialismo. Por outro lado, levanta sua voz em protesto pela lentidão da justiça baiana em punir os mandantes dos crimes que ceifaram, mandantes e assassinos dos crimes que ceifaram covardemente as vidas daqueles saudosos companheiros. Sendo assim, peço ao prezado amigo, na condição de legítimo representante do povo de Salvador nesta Câmara, a fineza de transmitir aos demais vereadores, aos familiares de Catarina e Colombiano e a todos os presentes a minha manifestação de indignação pelo marasmo com que esse caso tem sido tratado, o que configura impunidade aberta e conivência com o crime. Transmita ainda aos organizadores dessa sessão e do ato público ocorrido na porta